Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. Hoje nós vamos trabalhar com duas páginas, tá bom? A página de número 50 e a página de número 51. E para essa aula, vocês deverão pegar lá no finalzinho da apostila de vocês o anexo 12, que é esse daqui, ó. Destaquem e deixem aí no cantinho, porque eu já vou falar pra vocês o que vocês deverão fazer com ele, tá bom? Bom, no decorrer do ano, mesmo que vocês estejam aí em casa, nós aprendemos várias histórias, não é mesmo? Nós aprendemos 4 histórias no decorrer do ano. Vocês se recordam que história eram essas? Lembram? Vamos então começando com a primeira história. Quando vocês ainda não estavam aqui, foi a história Os 4 Guardiões. Quem aí se lembra? Tinha uns animais aqui nessa história. Quem se lembra o nome deles? Tinha o Zurro, o Latão, a Mila e o Garnizé. Foi uma história bem legal, bem divertida e no final de contas eles deram uma lição nos ladrões que estavam tentando pegar os alimentos lá da vizinhança, não é mesmo? Foi bem legal. Logo depois, na apostila de número 2, nós aprendemos uma outra história. E nessa história, nós falamos muito sobre música e instrumentos musicais. Quem se lembra que história foi essa? Pedro e o Lobo, que também foi muito legal. Porque se o Pedro não tivesse a ajuda dos amigos dele, ele também não teria conseguido capturar o lobo, que estava amedrontando todas as redondezas lá da vila, certo? E a outra história, da apostila de número 3, que vocês tiveram que fazer um passeio de investigação por um jardim. Quem aí se recorda? A cigarra e as formigas. Será que a cigarra aprendeu a lição, turminha? Afinal de contas, ela só gostava de ficar cantando e nada de trabalhar, não é mesmo? E aí o frio chegou e ela ficou desamparada. E para quem que ela teve que recorrer? Para as formigas. As formigas ajudaram. Mas será que agora no próximo inverno ela vai aprender a lição? E aí no verão vai conseguir capturar, recolher alimentos para ela? Será? O que vocês acham? E a última história que nós estamos aprendendo na apostila de número 4. Afinal, a gente acabou de aprender, né? Sobre essa história. Quem aí se recorda? O passeio da menina Bia. Essa história ela é rimada e é bem legal também, não é mesmo? Fala da menina Bia que fez um passeio em um veleiro com a sua família e ela perdeu o seu brinquedo preferido, que era a boneca Margarida. Mas ela conseguiu recuperar o seu brinquedo? Sim, mas ela teve a ajuda de um personagem muito importante nessa história. Que personagem era esse? Um golfinho. Muito bem. Bom, agora que vocês recordaram aí as histórias que foram trabalhadas durante esse ano, agora vamos lá para a página da apostila. A página de número 50. Vamos ver o que vocês deverão fazer aqui. Os livros de histórias deste ano. Durante esse ano, você recebeu 4 livros de história. Você se lembra das histórias? Nós acabamos de relembrar um pouquinho sobre cada um, né? Recorte as imagens do anexo 12 e colhe-as na ordem em que os livros foram lidos durante esse ano. Então, como eu falei, foram 4 livros que foram apresentados para vocês, não é mesmo? Então, aqui nesse anexo de número 12, possui a capa desses 4 livros que vocês também receberam. Vocês deverão recordar, pensar um pouquinho aí na casa de vocês. Se vocês tiverem os livros aí, coloquem todos sobre uma mesa e analise qual foi a primeira história que foi apresentada para vocês. Lembraram? Então peguem um anexo e colhem aqui, ó, no primeiro quadradinho. Mas e a história de número 2, da apostila de número 2? Qual foi a história? Observem aqui, olhem os livros que vocês também receberam, que estão aí na casa de vocês. Lembraram? Então vocês vão colar no segundo quadradinho. Depois a terceira e depois o livro de número 4, tá bom? Então, ó, aqui estão os anexos, vocês deverão colar na ordem dentro desses quadrados aqui, ó, tá bom? O livro de número 1, o livro de número 2, o livro de número 3 e o livro de número 4, certo? Você conheceu
muitos personagens nessa história. De qual você mais gostou? Dentro desses 4 livros que foram apresentados, qual personagem vocês mais gostaram dos livros? Eu gostei muito do primeiro livro, que foi Os 4 Guardiões. Eu achei eles muito inteligentes. Então, pra mim, foi os personagens que eu mais gostei. Principalmente do Zurro, porque ele era o maior de todos. Ou será que gostou de mais de um? Escreva o nome deles. Então, vocês deverão analisar os livros novamente, pensar um pouquinho de qual personagem vocês mais gostaram. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser quantos vocês quiserem, tá bom? Mas tem que ser apenas de um livro. Pensem aí. Escolheram? Então agora vocês deverão observar como que escreve o nome desses personagens, tá bom? Vocês já aprenderam, então vocês podem apenas olhar lá no livro, pedir para a mamãe, o papai, um adulto contar a história novamente para vocês, da história que vocês mais gostaram, e aí perguntar aonde está escrito a palavrinha que está se referindo ao nome do personagem. No caso, eu falei que eu gostei muito do livro Os 4 Guardiões. E o meu personagem que eu mais gostei foi o Zurro. Então, eu vou procurar o livro Os 4 Guardiões. Vou localizar aonde está escrito a palavra Zurro e vou escrever aqui, ó, no caderno. Compreenderam? Então é isso que vocês deverão fazer, tá bom? Isso aqui, ó, na página de número 50. Agora na página de número 51, vocês deverão moldar um personagem da história com massinha de modelar. Em uma aula anterior, a tia Mirth ensinou vocês como deve fazer massinha de modelar, não é mesmo? Aqui tem uma receita. Porém, nessa receita está exigindo uma quantidade muito grande. Não é necessário, tá bom? Porque é somente para vocês, então vocês podem diminuir essa quantidade. Por exemplo, aqui ó, tá pedindo 4 xícaras de farinha de trigo. Não precisa ser necessariamente 4 xícaras, pode ser apenas uma, tá bom? Então, quem aí ficou com dúvida lá no YouTube, na internet, também tem outras receitas de como fazer a massinha de modelar. Aqui nessa receita tá falando que vocês deverão colocar corante alimentício, mas pode utilizar pó de suco ou então tinta, que o resultado é o mesmo, combinado? Então, tá aqui a minha massinha pronta e agora eu vou moldar um personagem. Mas esse personagem, eu acho que eu vou moldar o Pedro, porque eu também gostei muito da história Pedro e o Lobo. Então aqui tá a massinha. O Pedro tem cabeça, não tem? Então eu vou fazer a cabeça do Pedro. Aqui. O Pedro também tem um corpo. O Pedro tem 2 braços. Duas pernas. A história se passa em um lugar muito gelado, Pedro tinha que usar o quê? Cachecol e gorro, não é mesmo? Então eu vou fazer aqui, ó, um cachecolzinho pro Pedro, lá no pescocinho dele. E um gorro. Vamos aqui. E os olhos do Pedro. No nariz e a boca.
Pronto, viram só? Vocês deverão moldar um personagem aí, tá bom? Agora vamos lá. Aqui na página está escrito assim: uma receita para brincar. Você preparou uma massa para modelar os personagens da história que escolheu. Desenhe como ficou um dos personagens e escreva o nome dele. Bom, como eu falei, aqui nessa página eu escolhi o Zorro. Mas aqui nessa página vocês podem escolher outros personagens também, se vocês quiserem, tá bom? Então vocês podem trabalhar com outros personagens de outra história. Não precisa ser necessariamente somente aquela história que vocês escolheram. Então vocês moldem aí na casa de vocês o personagem com a massinha e depois vocês deverão escrever o nome do personagem que vocês escolheram para moldar com a massinha, tá bom? Para escrever o nome, turminha, vocês podem fazer o mesmo processo da página anterior. Podem observar o livro, pedir para um adulto ler, localizar a palavra que está escrito o nome do personagem e então escrever aqui, ó, a lápis. Combinado? Feito isso, não esqueçam de colocar a data de hoje e o nome aqui ao lado, certo? Beijos e até a próxima aula.